capítulo 4, versículo 32. Tá bom? Atos, capítulo 4, versículo 32. Obrigado, Tamar. Obrigado a todos. Atos 4, 32, eu vou ler aqui na palavra. O tema de hoje é uma igreja sem paredes. Nós falamos nesses 2 últimos dias sobre a chegada do reino de Deus, né? O último reino. Falamos ontem sobre a política desse reino que está baseada no amor. Mas hoje nós vamos falar sobre a igreja sem paredes, né? Que somos nós. A igreja não é o prédio físico, a igreja somos cada um de nós, porque é dentro do templo vivo que o Senhor habita. Atos 4:32 diz assim, ó, na minha Bíblia diz assim: da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A Bíblia diz que aquela igreja apostólica, né, a igreja de Atos 1, ela revolucionou e virou o mundo de cabeça para baixo por um motivo muito simples, porque eles eram unânimes. A Bíblia diz assim: era um o coração e a alma da multidão daqueles que creram. Ninguém considerava exclusivamente sua as coisas que possuíam, mas a Bíblia diz que eles compartilhavam, e com poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E olha o que diz a Bíblia: em todos eles havia abundante graça. Você já leu um texto na Bíblia que Jesus disse assim, ó: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Então o amor é a base desse reino, desse novo reino. O amor é a base. Quando eu falo do último reino, o último reino é o reino de Deus entrando nos corações humanos antes da volta de Jesus. Então nós somos missionários e embaixadores desse último reino, que é o reino espiritual de Cristo, que entra no coração das pessoas. Nós somos embaixadores e representantes de Jesus onde a gente vai. Atos, capítulo 4, diz exatamente isso. Devemos estar unânimes no coração e na mente, pregando o evangelho. E o evangelho, a pregação do evangelho é o último sinal da volta de Jesus a essa terra. Olha o que diz Ellen G. White no livro Atos dos Apóstolos, que ela escreveu ali na página 111. Eu gosto desse texto quando ela fala assim, ó: há uma vasta obra a ser feita fora do púlpito. O que ela está dizendo? Fora das paredes da igreja. É uma igreja sem paredes. Por milhares de consagrados membros leigos. Quem são os membros leigos? Ela está dizendo aqui, não são os pastores, são todos os membros da igreja. Deus longamente tem esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Olha que impressionante. Deus espera que a gente trabalhe para ele de acordo com nossa habilidade. 3 pontos fundamentais aqui, queridos, se destaca nessa reflexão. Em primeiro lugar, a forma como os primeiros cristãos viveram nos mostra exatamente o caminho para a conclusão da obra. A maneira como eles começaram a obra vai nos mostrar um direcionamento de como Deus pode usar a nossa vida para concluir a obra e Jesus voltar logo. Eu quero que Jesus volte na minha geração. Eu imagino que você também tem motivos muito grandes para que Jesus volte ainda em nossa geração. Então vamos dar o nosso melhor. A pergunta é: como que viveram as pessoas no primeiro século daquela igreja? Uma igreja que mudou o mundo inteiro no primeiro século, a igreja apostólica. Como que eles impactaram os seus contemporâneos? E qual a importância de viver em pequenos grupos para estarmos prontos para a pregação do evangelho? Nem sempre vamos ter a oportunidade de congregar numa igreja grande, numa igreja aberta, mas precisamos aprender a viver em pequenos grupos. Então, nós vamos meditar em 3 pontos importantes agora que têm a ver com a igreja primitiva. O primeiro ponto que eu quero refletir com vocês hoje, no encerramento dessa mini semana, é o começo e o exemplo da igreja primitiva. Quando eu falo igreja primitiva, eu estou falando da igreja de Atos, capítulo 2, a igreja fundada por Jesus e pelos apóstolos. Em primeiro lugar, Jesus, então, ele já havia subido ao céu e ele tinha deixado o imperativo, ele tinha deixado a ordem: façam discípulos. Está lá em Mateus 28, 19 ao 20. A ordem de Jesus era: façam discípulos. Façam discípulos. Essa era a ordem de Jesus. Façam discípulos. Então, a igreja,
Ela começa ali com os seus 12 discípulos, aí depois ela aumenta para 70 pessoas, depois essa mesma igreja aumenta para 120 pessoas que estavam ali no cenáculo, estavam em oração, e o batismo com o Espírito Santo, mencionado em Atos capítulo 1, ele vai acontecer. E olha o que diz Ellen G. White, ainda naquele livro Atos dos Apóstolos, ela disse assim, ó, ao esperarem os discípulos o cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram a sua incredulidade. Quando você fala de reavivamento, queridos, reavivamento espiritual, reavivamento está acompanhado de confissão de pecados, isso, Mateus 28, versículos 14. Esse é o texto, versículo 19 e 20, tá? Mateus 28, verso 19 e verso 20. Então, quando a gente fala de reavivamento, a gente fala de humilhação do nosso coração e de verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Uma pessoa não pode ser reavivada espiritualmente se ela não humilha o seu coração perante Deus e se ela não se arrepende de verdade dos seus pecados e confessa a sua incredulidade. Então, nessa ocasião, ali no Pentecostes, por exemplo, no primeiro século, Jerusalém, ela tinha algumas festas. Em Jerusalém, estava acontecendo ali em Atos capítulo 2 a festa do Pentecostes. E segundo um historiador chamado Barclay, haviam 3 festivais judaicos assim muito importantes, onde todo homem judeu ou todo varão judeu que vivesse num raio de 30 quilômetros de Jerusalém tinha a obrigação de participar. Na verdade, todo mundo participava, até quem morava longe, porque era uma festa bonita. Mas, obrigatoriamente, quem morava pelo menos ali no raio de 30 quilômetros tinha que participar de 3 das 7 festas de Israel. A festa da Páscoa era obrigatória para quem morasse ali na região metropolitana, vamos dizer assim, de Jerusalém, né? Festa da Páscoa, festa do Pentecostes e festa dos Tabernáculos. Então, foi na festa do Pentecostes, pessoal, que Deus, ou o Espírito Santo, escolheu, concedeu seu poder à sua igreja. E o Espírito Santo escolheu um momento estratégico para batizar a igreja com poder. E esse tempo festivo era um tempo quando Jerusalém estava lotada de turistas, de visitantes, de gente do mundo inteiro, de pelo menos 16 nações da Terra. Tinham pessoas lá. Imagina, vocês vivem na Inglaterra, Reino Unido, gente de todas as nações do mundo, possivelmente, vivem aí. Por exemplo, o Brasil é um país de 150 idiomas diferentes. Nós temos pessoas de 150 nações diferentes vivendo no Brasil. Imagina na Inglaterra. Então, em Jerusalém tinha gente de várias nações diferentes nessa festa, chamada Festa da Páscoa. Então, o Espírito Santo escolhe um momento intencionalmente estratégico para batizar a igreja. Era um tempo de festa em Jerusalém, Jerusalém lotada, não é? Eles ouviram a palavra de Deus e eles voltaram para suas casas espalhando a mensagem nos países onde eles iam. Eles entenderam que eles eram embaixadores do reino e, no seu entendimento, eles agora precisavam levar essa mensagem do reino onde eles pisassem. A mensagem do último reino, que é o reino de Deus que entra no nosso coração, para depois morarmos no reino físico. Então, olha que bênção, olha que poder nós podemos ter, Tamar, quando a gente entende que nós somos embaixadores desse reino e quando a gente olha o exemplo da igreja apostólica. Então, a palavra de Deus ela foi espalhada e eles voltaram para os seus países e para suas casas levando a palavra. 5 pontos eu quero destacar para vocês dentro dessa reflexão. Em primeiro lugar, Deus não trabalha sem intencionalidade e sem estratégia. Se Deus não trabalha sem intencionalidade e sem estratégia no reino dele, nós, como igreja, também não podemos trabalhar de maneira aleatória, sem um planejamento, sem uma intencionalidade. Devemos trabalhar com foco e com estratégia. Tudo que acontece na igreja, nas programações da igreja, tem que ter uma intencionalidade por trás, um planejamento, uma intenção, certo? Então, isso aí é assim que Deus trabalha. Segundo lugar, em primeiro lugar, Deus não trabalha sem intencionalidade e sem estratégia. Isso na estrutura de cumprir o ID, né? De cumprir a missão antes de Jesus voltar. Segundo lugar, quem ouviu o evangelho ali no Pentecostes, eles saíram depois e eles foram impactar o mundo por onde eles foram. Embaixadores, eles foram mesmo, levaram o evangelho do reino por onde foram. Terceiro lugar, falaram em outras línguas. Não línguas estranhas, mas línguas estrangeiras, línguas conhecidas de nações.
falaram outros idiomas. É possível que eu esteja falando com você e você já domine muito bem, talvez 2 ou 3 ou mais idiomas. Então, Deus está te dando algumas habilidades de idiomas especiais que você pode alcançar outras pessoas. Por isso, você precisa atentar que quem é batizado pelo Espírito Santo também pode utilizar esse dom e essa habilidade que Deus te deu. Quarto ponto, Pedro pregou o primeiro sermão da igreja primitiva. E o quinto ponto, estava caindo ali aquilo que nós conhecemos na Bíblia como chuva temporã. Chuva temporã. Ou seja, um derramamento poderoso do Espírito Santo para semear o evangelho do reino no coração das pessoas. Era uma semeadura. Era a chuva da semeadura para os agricultores do primeiro século. Essa expressão temporã era muito conhecida pelo povo comum, pelas pessoas simples, pelos agricultores, porque eles esperavam a chuva temporã para que regasse a terra e fosse possível que a semente fosse plantada, que a semente começasse ali a amadurecer. A chuva serôdia era a chuva do amadurecimento do grão para a colheita. Então, chuva temporã preparava o solo, chuva serôdia amadurecia o grão para a colheita. Nós usamos essa expressão para nos referirmos ao batismo com o Espírito Santo. Então, o que estava acontecendo teologicamente ali na Igreja Apostólica era chuva temporã, aquela chuva que preparou o coração das pessoas para que o evangelho fosse espalhado pelo mundo inteiro e depois viesse uma grande colheita com o sermão de Pedro. 3.000 foram batizados, mas no desenrolar dos anos, todos os dias, diz a Bíblia em Atos capítulo 2, o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Pessoal, para pensar comigo. Você vive na Europa, você vive na Inglaterra. Como está a saúde espiritual da nossa igreja por aí? Como estão os jovens? Os jovens estão indo para a igreja, as crianças estão motivadas, as igrejas estão cheias. Porque o que a gente ouve por aí é que as nossas igrejas, não só adventistas, né, mas as igrejas cristãs pela Europa, o que a gente ouve aqui é que essas igrejas estão morrendo, estão esvaziando, que os jovens estão se afastando da igreja. Os filhos e filhas dos irmãos, quando atingem uma determinada idade, eles já estão longe. O Eduardo está dizendo que isso é verdade. Então, é o que a gente ouve. Eu fui pregar, como eu falei para vocês, na Suécia. Nós fizemos 13 noites de campanha evangelística em Estocolmo, na Suécia, para toda a União lá, presencial e online para as outras igrejas fora de Estocolmo. Eu e a minha esposa, a gente fazia uma mensagem, eu pregava um sermão evangelístico e ela fazia em seguida uma mensagem para as famílias e tudo mais. Lá os irmãos chorando nos procuravam, dizendo: pastor, nossos filhos estão na Hillsong Church, que é uma igreja para jovens da linha mais pentecostal, que estava do outro lado da nossa igreja, no outro lado da rua, congregando em um hotel, no Hotel Clarion. E ali eles tinham 400 jovens congregando e a nossa igreja sem nenhum jovem, só apenas com algumas pessoas idosas. Eu fiquei pensando, nossa igreja, quando morrerem essas pessoas idosas todas, a igreja vai ter que fechar as portas. Então, veja, é necessário que a gente clame pelo batismo com o Espírito Santo, para que a gente possa cumprir a missão. Reavivamento, ele não é para toda a igreja, reavivamento tem que começar por mim, individualmente. Se cada um orar a Deus e clamar pelo reavivamento pessoal, buscar o verdadeiro arrependimento, a confissão dos seus pecados, Deus vai reavivando um por um. E aí sim a igreja toda vai sendo fortalecida e vai sendo uma igreja viva. Olha o que é que disse o livro Eventos Finais, na página 203. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação de poder do que aquela que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã devem cumprir-se de novo na chuva serôdia. Olha o que o livro Eventos Finais está dizendo, né? A grande obra do Evangelho não vai encerrar com menor manifestação de poder do que aquela que assinalou o seu início. Ou seja, no Pentecostes, Pedro pregava e multidões se convertiam. Ali, vou repetir a página, Eventos Finais, página 203, 203, tá bom? Então, a obra ela vai avançar com força e com poder, e a promessa para a nossa geração, para os nossos filhos e filhas, para os jovens, para os velhos, sabe qual é a promessa? É de uma porção dobrada do Espírito. Joel 2:28, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Essa é a promessa. Então,
Eu acredito, Ricardo, eu acredito, irmãos, que a nossa geração vai ser a geração que vai receber essa promessa. Eu tenho 3 filhos, um de 16, uma menina de 12 e um garotinho de 6. Eu tomo para minha família, para os meus filhos, essa promessa de que sobre eles o poder do Espírito será derramado, os dons deles serão potencializados, eles irão pregar para a geração deles, eu vou pregar como pastor para outras gerações também. Deus, ao usar o ministério da minha esposa, que prega para casais, que atende famílias, e assim a nossa família vai procurando fazer a nossa parte, porque é a nossa geração que precisa ver o Rei dos Reis vindo em glória e majestade. Irmãos, eu sei que a tentação de alguns é ficar navegando pela internet. Tem muitos pregadores sensacionalistas que ficam só caçando sinais da volta de Jesus, e qualquer movimento do Papa no mundo, e qualquer movimento nesse sentido, já começa a dizer que vai sair o decreto e que vai... Irmãos, na verdade, veja, você não precisa ficar caçando sinais para se preparar para a volta de Jesus. Você só precisa entender, tem um sinal que é o mais importante, e será pregado esse evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu não olho mais para os outros sinais, embora eu esteja ligado. Eu estou ligado nas profecias, eu sei que os sinais estão acontecendo, isso é bom. O meu único foco, minha única intencionalidade é no último sinal, a pregação do evangelho. O que eu posso contribuir para fazer o evangelho chegar mais longe? E na pandemia eu comecei a me questionar o que eu posso fazer a mais como pastor. E eu comecei a gravar vídeos para o TikTok, uma plataforma que na época só tinha mais a garotada. Hoje esses vídeos chegaram, Ricardo, a mais de 10 milhões de pessoas. Eu nem imaginava que eu conseguiria pregar para tanta gente por meio de vídeos. E esses vídeos eu fiz agora um canal para pregar em inglês e em espanhol, um canalzinho pequenininho só para gravar nesses 2 idiomas e enviar também para ver se esses vídeos chegam além das fronteiras do Brasil. E muita gente já começou a seguir, gente de outros países. Então, eu estou procurando fazer a minha parte também, porque eu sei que a grande obra do Evangelho não vai encerrar-se com menor manifestação de poder do que aquela que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã se cumprirão no derramamento da chuva serôdia. Essa é a palavra que Deus revelou para Ellen White, revelou para João, revelou para todos. Agora a pergunta é, irmãos, como podemos ter a chuva serôdia? Se é a chuva que vai preparar o solo ou o coração das pessoas para a grande colheita. Lembra que Jesus disse: os campos estão brancos, mas faltam trabalhadores para fazer a colheita na grande seara. E a gente ouve falar aqui do Brasil que nos Estados Unidos e na Europa estarão precisando de muitos missionários. O campo é gigantesco e estão precisando de muitos missionários. A maioria dos pastores estão bem idosos, vão precisar aposentar, a maioria dos missionários. E Deus está dizendo: orem ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a seara, mais igrejas plantadas, mais famílias alcançadas, o evangelho avançando mais e mais, pequenos grupos se espalhando, lares sendo abertos, pontos de luz em cada parte de Manchester se abrindo para que o evangelho se espalhe, a verdade de Deus seja pregada e as pessoas sejam conectadas ao reino de Deus e à verdade. Então é isso que Deus está te chamando para fazer. Você não foi parar aí nessa região por acaso, ou só para conseguir recursos, para ter uma estrutura de manutenção melhor. Deus te enviou aí como missionário e embaixador e embaixadora do reino dele, para usar os dons para o evangelho se espalhar. A pergunta é: como podemos receber a chuva serôdia? Wesley disse: eis-me aqui, Senhor. Amém, Wesley? Amém. O Senhor está te chamando para essa missão, usando os dons que ele já colocou nas tuas mãos e chamando a cada um de nós. O que nos habilita, queridos, a receber a chuva serôdia? Eu vou dar um passo a passo muito simples para vocês. A palavra de Deus não é complicada. Para você receber a chuva serôdia, ou seja, essa porção dobrada do Espírito Santo, existem alguns passos bem simples. A pergunta é: o que habilitou os discípulos a receber aquela chuva? Bom, se Deus não muda, a fórmula que Deus utilizou para derramar o seu Espírito no primeiro século é exatamente a mesma para hoje. Então, existem 4 razões para os discípulos terem recebido o batismo com o Espírito Santo e a chuva temporã. Essas razões são as mesmas para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo e a chuva serôdia. E eu vou dar os 4 passos agora. Primeiro passo, Atos capítulo 1, verso 14. Lá diz que eles perseveravam unânimes em oração. Irmãos,
Todo o grande reavamento da história, Atos 1:14, todo o grande reavamento da história. Sabe o que é que aconteceu? Foi precedido por oração, por um movimento de consagração, de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de mente. Oração. Perseverava unânimes na oração, a Bíblia diz, Atos 2:42 diz, perseverava unânimes na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, unânimes na doutrina. Irmãos, nós podemos aqui, entre nós, pastores, irmãos da igreja, discordar em qualquer outra coisa. E está tudo certo, porque no reino de Deus é unidade dentro da diversidade de pensamentos. Agora, devemos ser unânimes na doutrina, unânimes naquilo que é princípio. Princípio a gente nem discute, princípio é princípio. O que é princípio, pastor? A guarda dos mandamentos, por exemplo, sábado. O que é princípio? A oração é um princípio que você deve seguir na sua vida, o arrependimento, enfim, princípios são imutáveis. Ok? Então, veja, eles perseveravam unânimes na oração, unânimes na doutrina dos apóstolos, eles tinham um espírito missional, Atos 2:41, espírito missional. O que é o espírito missional, pastor? O espírito missional é aquele irmão, aquela igreja, que ela não pensa só para dentro, não pensa só em programações internas, só para os irmãos da igreja. Eles pensam para fora. Então, é uma igreja que vai buscar ser relevante no lugar onde ela está plantada, no bairro onde ela está plantada. A grande pergunta que uma igreja missional pensa é o seguinte: se a minha igreja sumisse aqui dessa rua, os moradores sentiriam falta dessa igreja, a minha igreja está sendo relevante. Deus nos chama, irmãos, a sermos biblicamente fiéis e culturalmente relevantes, a entendermos a cultura local e vermos brechas nessa cultura onde a gente possa entrar com o evangelho do reino. Ou seja, Deus te chamou para ser luz no meio das trevas. Não tenha medo. Se você está conectado à fonte de luz, que é Cristo, você não pode ter medo de pisar nas trevas, de ir lá evangelizar onde é necessário levar a luz de Deus. E a quarta razão, eles viviam em comunidade. Atos 2:42 até o verso 46 diz que eles viviam em comunidade, tinham tudo em comum, compartilhavam as coisas que ele tinha, de maneira que nenhum necessitado havia entre eles. Significa que, nos dias de hoje, será que é possível, irmãos? Vou repetir os 4 passos. Será que é possível nós vivermos unânimes em oração? Eu creio que sim. Será que é possível todos nós vivermos unânimes na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos bíblicos, nos princípios? Sim. Será que é possível a igreja ter um espírito missional? Ou seja, a igreja não pensar só em programas internos, programas para si, mas a igreja pensar nos programas e ações para alcançar os de fora, os gentios, aqueles que não conhecem o reino. E será que é possível vivermos em comunidade? É claro que sim. Bom, partindo para algumas conclusões. Em primeiro lugar, essas continuam sendo as mesmas razões para que os Amém. cristãos modernos e a igreja como um todo recebam porção dobrada do Espírito. Viram como é simples? Os apóstolos receberam a porção dobrada do Espírito Santo, aliás, a chuva temporã, porque eles viviam unânimes em oração, unânimes na doutrina, unânimes no espírito missional e unânimes na vida em comunidade. Agora, vejam, nenhum desses fatores que eu mencionei para vocês, desses 4 pontos, é opcional. A chuva serôdia, irmão, só vai cair sobre o povo remanescente que está unido na oração, na doutrina, na missão e nos relacionamentos, vivendo em comunidade. Vocês entenderam? A chuva serôdia só vai cair no povo de Deus que está unido na oração, na doutrina, na missão e nos relacionamentos, conectados, vivendo bem uns com os outros. Nenhum desses fatores é opcional. Deve ser buscado individualmente, mas deve ser buscado de maneira corporativa, como igreja, como corpo. E, de preferência, fazendo disso a sua primeira atividade quando você acordar pela manhã, buscando a Deus. Atos 2:44 diz que todos os que estavam juntos tinham tudo em comum. Ou seja, eles eram uma autêntica comunidade, uma igreja sem paredes, uma igreja que se conectava com todo mundo, abraçava as pessoas e recebiam no amor de Cristo. Então, veja, eles eram uma comunidade que vivia os valores do reino de Deus no mundo. Eles eram embaixadores do reino de Deus no mundo. E a Bíblia diz que o resultado disso, lá em Atos 2:47, o resultado era
que eles contavam com a simpatia de todo o povo e todos os dias Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Você já imaginou se a sua igreja aí em Manchester começasse agora a receber gente nova todos os dias para congregar? Todos os sábados aparecessem famílias novas, pessoas novas buscando vocês, porque essas pessoas iriam buscar o lugar onde tem mais amor no país ou na cidade, e eles iam ter que se render à conclusão: o lugar que tem mais amor é a igreja adventista de expressão portuguesa, enfim, na cidade de Manchester. Já pensou se isso acontecesse ou no seu PG? Então havia um contexto para aquela igreja ter recebido o poder do Espírito Santo. Havia um contexto relacional. Se Deus é um ser relacional, se Deus ele tem o Espírito Santo e Jesus Cristo como formando a Trindade, o seu povo não pode ser um povo diferente, isolado, fechados na nossa bolha. A gente tem que ser um povo que se conecta, que faz amizade. Vocês já pararam para prestar atenção, irmãos, que quanto mais tempo a gente passa na igreja, menos amigos a gente tem de fora da igreja? Intencionalmente, se você é embaixador, embaixadora do reino de Deus, você precisa ter amigos fora da igreja. Pessoas que não estão na tua igreja ainda, pessoas, seus vizinhos, seus amigos de trabalho. Ah, pastor, mas eu vivo longe do meu país, da minha terra, ainda nem sei direito o idioma, mas ora a Deus. Porque Deus vai te dar uma oportunidade se você disser o seguinte: Senhor, me apresenta pelo menos uma pessoa para quem eu possa falar do teu reino, para quem eu possa ajudar, cuidar dessa pessoa. Às vezes a pessoa não está preparada ainda para ouvir sobre o evangelho, mas ela está preparada para ser amada, ser cuidada, ser pastoreada, ser abençoada. Pessoas migrantes que estão chegando cada dia aí no país, elas têm tantas necessidades. Então, veja, se você começa agora entendendo as dificuldades que você passou para hoje você estar bem aí, ou está conseguindo vencer, imagina aquele que está começando, que chegou agora no país. Então, Deus te chama para ser uma ponte, para ser um canal de bênção, para poder ajudar e abençoar aqueles que ainda estão começando. Então, veja, Deus te chama para ser uma igreja que existe além de suas paredes. Uma igreja que anda, que se movimenta, que se conecta, uma igreja que está no transporte público, que está no supermercado, uma igreja que está nas ruas. E é isso mesmo, Vanessa, Deus nos chama para sermos essa igreja. Uma igreja que não se limita apenas às paredes do templo. É um corpo vivo que se movimenta. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Não significa que Deus não mora lá dentro da igreja. Deus se faz presente quando a gente vai adorá-lo no templo, no prédio. Mas a Bíblia diz que Deus habita dentro do corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o lugar que ele habita. Então significa que onde eu andar, eu sou a igreja que se movimenta. Faz sentido para você isso? Então veja, durante os tempos de perseguição, o conceito da vida em grupos menores, em pequenos grupos, nos lares, floresce e a igreja cresce espiritualmente. Então, um pequeno grupo, para vocês, muitas vezes, que só se congregam no sábado, essa igreja minha que eu pastoreio aqui dentro do Hospital Adventista, eu falei para vocês ontem que tem 400 membros, é o maior hospital adventista fora dos Estados Unidos, é esse hospital aqui de Belém, 2.200 funcionários. Essa igreja aqui, ela só tem culto sábado pela manhã. E eu cheguei faz 2 meses aqui, e eu estava muito incomodado. Como que pode só ter culto sábado pela manhã? Então, Deus colocou esse desconforto no meu coração, e agora nós estamos plantando uma nova igreja. Então, nós vamos ter culto sábado de manhã dentro do hospital, e todos os domingos à noite, dentro do teatro do shopping mais elitizado aqui da cidade de Belém, do shopping mais nobre de Belém. Então, agora a gente vai ter 2 cultos, só que são cultos evangelísticos, para alcançar as pessoas que estão por lá. E eu quero ainda fazer agora, partir para um terceiro desafio, um culto no meio da semana. Nós já temos PGs praticamente todas as noites funcionando aqui, e a ideia agora é estabelecer um novo culto, quem sabe em um outro shopping que abrir a porta para a gente. Então, já pensou se a gente conseguir plantar uma segunda igreja em outro shopping? Eu já estou desafiando a minha equipe. Gente, vamos estabilizar esse trabalho aqui e vamos pensar em outras portas que vão se abrir também. Quarta-feira que vem, irmãos, eu peço que vocês orem. Semana que vem eu vou ter um almoço com um colega meu, um pastor amigo meu, com o reitor da Universidade Federal do Estado do Pará. Ele quer abrir portas para a Igreja Adventista dentro da universidade.
para a gente fazer trabalhos com os universitários lá dentro, o lugar mais de maior intelectualidade aqui da cidade, do estado. Orem por nós, Deus está abrindo portas. Então, veja, eu vou encerrar com esse pensamento, até mesmo que eu tenho que sair agora para lá para o shopping. Veja, nas crises, Deus mostra o poder de uma vida em comunidade. A gente precisa aprender a viver em grupos menores, porque se um dia o governo mandar fechar os templos, a gente vai poder sustentar nossa fé, porque a gente aprendeu a viver em grupos menores, pequenos grupos que se reúnem durante a semana também. Eu sei que a vida de vocês é corrida, mas quem sabe as pessoas que estão mais perto, vivendo mais perto, podem fazer um pequeno grupo no meio da semana para orar, para estudar a Bíblia. Reúne 2, 3 pessoas, 4, 5, enfim. Não precisa ser muita gente, não precisa ser uma mega programação. As coisas do reino de Deus são simples, irmãos. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali se faz presente. Você abre a Bíblia, você canta o hino, você estuda a Bíblia e ora juntos. As coisas de Deus são simples, a gente não precisa complicar. E essa é na simplicidade que Deus vai atraindo as pessoas. Às vezes a gente fica querendo reinventar muita coisa e fazer algo extraordinário. Deus trabalha no simples. E eu encerro com o pensamento do livro O Cuidado de Deus, do ano de 1995. É uma meditação matinal. O Cuidado de Deus, ano 1995, está na página 339. Diz assim, ó, Ellen White dizendo assim, é um livro de Ellen White, foi escrito para o português, traduzido. Ela diz assim, viu os santos deixarem cidades e vilas, reunirem-se em grupos pequenos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Ela está falando nos momentos que antecedem a volta de Jesus, quando não poderemos mais ficar nas grandes cidades, e quem permanecer nas grandes cidades de alguma forma vai sofrer perseguições maiores. Ela diz assim, viu os santos deixarem cidades, deixarem vilas, lugares menores, lugarejos, né, cidadezinhas, reunirem-se em grupos menores e viverem nos lugares mais solitários da terra. E serão nesses lugares que Jesus vai voltar para resgatar os seus filhos que estarão dispersos, outros estarão presos, outros estarão mortos e vão ressuscitar. Essa é a igreja sem paredes. Esse é o reino de Deus. Quando a Bíblia diz o reino de Deus é chegado, ou é chegado o reino dos céus, é o reino espiritual que entrou no teu coração, mas não pode ficar só para você. Precisa se expandir. Então eu oro a Deus para que esses 3 temas bem simples que a gente pôde conversar um pouquinho, possa de alguma forma desencadear no seu coração o desejo de receber a chuva serôdia, a porção dobrada do Espírito, possa ativar em tua mente a certeza, a convicção de que é nesse tempo e é nessa geração que o Rei dos Reis pode se manifestar nas nuvens dos céus para resgatar os seus filhos, que possa ativar na tua mente que o Eterno vai resgatar os teus filhos que talvez se apostataram da igreja, saíram da igreja. É um tempo para a igreja ser reavivada, é um tempo para crescer o ministério jovem da igreja, é um tempo para a igreja poder sair de suas próprias paredes e ser relevante dentro da cidade, ser relevante nas ruas da cidade, atendendo as pessoas que estão carentes, necessitadas. Nem só carência de dinheiro, não. A gente está falando emocionalmente. Tem muita gente que tem tudo, mas não tem nada. Mas se você levar o reino de Deus para elas, elas terão tudo. Terão o reino. Que Deus abençoe de maneira especial todos vocês. Convido então para a gente poder fazer uma oração. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, Rei do universo. O Senhor é o nosso Adonai. O Senhor é o nosso Emanuel, Deus conosco. O Senhor mesmo é o dono dessa missão e nos chama a participarmos dela. Usa teus filhos e filhas aqui, Senhor, que vieram para essa live, para essa igreja virtual, para que eles sejam embaixadores e embaixadoras do teu reino, recebam o poder do teu Espírito, sejam unânimes em oração, sejam unânimes na doutrina, sejam unânimes no espírito missional e sejam também, Senhor, acima de tudo, unânimes na tua palavra, que possam ser unânimes nos relacionamentos, conectados uns aos outros, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Em nome do Senhor Jesus, dê um ótimo sábado para os teus filhos. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês.